Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a liturgia de hoje é marcada por um imperativo. Tradicionalmente, nós chamamos o domingo de hoje do domingo da alegria, precisamente porque a antífona de entrada desta Santa Missa nos convoca: Gaude et laetare, aleluia. Alegrai-vos, felicitai-vos no Senhor, aleluia. A liturgia nos convida à alegria, ao júbilo, à felicidade, e nós poderíamos já inicialmente nos questionar: mas afinal, estamos ainda a 10 dias do Natal do Senhor. Por quê? Já celebramos hoje a alegria. Não foi afinal, na noite do Natal, que os anjos vieram do céu e convidaram os pastores ao hino de glória, de júbilo, porque o Verbo havia assumido nossa carne, porque o Verbo é homem na manjedoura de Belém? É que, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós tratamos da dinâmica da fé e celebramos esta fé no grande mistério da Sagrada Liturgia, nós não tratamos de probabilidades, de incertezas. Em primeiro lugar, porque sabemos que o nosso Deus é perfeitíssimo. Ele não erra nem falha. Assim, Deus cumpre tudo aquilo que promete. Embora na vida nós caminhemos à penumbra da fé, sabemos que a promessa de Deus é infalível. Deus não erra, nem falha. Os antigos até diziam: Deus tarda, mas não falha. A verdade é que Deus é atemporal. Nós é que muitas vezes não o compreendemos no tempo. Deus sempre cumpre aquilo que diz. Por isso que, ainda antes de ver a promessa concreta, nós nos alegramos no Senhor, porque sabemos que o nosso Deus é fiel. Por outro lado, no altar da Sagrada Liturgia, nós podemos contemplar, admirar o mistério de Deus que é no tempo e na história. Lá no primeiro domingo do Advento, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a vinda messiânica do Senhor. Ele que veio, vem e virá. Assim, a igreja hoje se reveste de alegria. Canta o júbilo da promessa de Deus, canta o mistério da presença do Senhor, canta a alegria do Deus que caminha conosco, ainda quando de nossos desafios e dores. É a partir desta perspectiva que podemos então compreender ou experimentar o que ouvimos do profeta Isaías na primeira leitura desta Santa Missa. Nós saímos daquele primeiro bloco de Isaías que ouvimos nos 2 últimos domingos, o bloco da encarnação, que está lá entre os capítulos 7 e 12 da profecia. E chegamos hoje ao segundo Isaías, no capítulo 35. A escrita desta profecia de Isaías se dá em um contexto muito difícil para o povo de Israel. É que o povo estava no exílio, sofrendo muito. Havia a dor, em primeiro lugar, de estar expatriado, distante de seu chão. O povo não se sentia parte da Babilônia, não se sentia parte daquela terra. Há um salmo muito belo, em que os soldados do rei, do imperador, pedem aos cantores e tocadores de harpa para entoarem um dos belos hinos que cantavam diariamente para proclamar a libertação. E o autor sagrado diz: como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que se prenda minha língua ao céu da boca,
que resseque a minha mão. O povo sentia a dor do exílio, sentia a dor de estar distante de sua terra. Ainda mais esta dor era agravada pela consciência da traição, porque o povo sabia que estava sofrendo porque havia virado as costas para Deus. Sabia que estava sofrendo porque havia pecado, porque havia traído a confiança do Senhor. O povo sofria as consequências de seus erros e por isso não tinha muita esperança em Deus. Pensava, mas afinal, será que Deus um dia terá piedade de nós? Ele já nos libertou e nós o traímos novamente. É aí que o Senhor suscita a vocação da segunda profecia de Isaías para caminhar em meio ao povo, proclamando esperança. O profeta sai em meio ao seu povo para dizer que Deus não age conforme o nosso pensar, porque Ele é bom e não pode trair-se a si mesmo. De forma tão poética e bela, ouvimos na primeira leitura de hoje o autor sagrado dizer: alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como o lírio. Germine, exulte de alegria e louvores, foi-lhes dada a glória do Líbano e o esplendor do Carmelo de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor e a majestade do nosso Deus. O profeta anuncia: Deus não se trai a si mesmo. Deus não trai o seu amor. Deus não trai a sua promessa. Por isso Ele haveria de libertar novamente o seu povo, a sua raça, os seus escolhidos. Embora o povo estivesse no exílio, embora o povo sofresse a dor daquele momento, não poderia deixar-se abater. Era preciso alegrar-se no Senhor, exultar em sua palavra e aguardar o tempo da libertação. Ora, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é precisamente a partir desta compreensão que nós nos aproximamos do Evangelho que acabamos de ouvir. Novamente hoje, encontramos com João Batista na proclamação do Santo Evangelho. Contudo, a partir de uma perspectiva diferente. Hoje, nem é João que fala, nem é Isaías que fala de João, como ouvimos no último domingo. É o próprio Jesus, que depois de uma interrogação dos discípulos de João, manda que anuncie ao profeta que estava na prisão as maravilhas, os prodígios de Deus realizados através do ministério apostólico do Senhor. João ouve falar dos sinais de Jesus, manda seus discípulos irem ao encontro do Senhor. E Jesus, ao encontrar os discípulos de João, diz: ide, vai contar a João o que estais vendo e ouvindo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Meus irmãos e minhas queridas irmãs, em meio à caminhada de nossas vidas, enquanto atravessamos o exílio deste chão, nós, cidadãos da eternidade, enfrentamos as dores, enfrentamos as consequências de nossos erros, mas não caminhamos sós. Porque o Deus da esperança faz caminho conosco, Ele marcha ao nosso lado, Ele não nos abandona, Ele nunca nos deixa sós. Alegremo-nos sempre no Senhor, mesmo diante das provações e das dificuldades, mesmo diante das dores e das perseguições, o Senhor, Ele caminha ao nosso lado, nós não estamos sós. A liturgia se reveste de alegria e nos convida a, no altar da vida, exultar no Senhor,
Ele nos dará a glória dos eleitos, Ele nos dará a recompensa de nossos esforços, Ele há de cumprir suas promessas, Ele nunca nos abandonará. É verdade, meus irmãos e minhas irmãs, nesta terra de exílio, muitas vezes nós somos tentados a não cantar os cantares do Senhor. Nesta terra de exílio, nós tantas vezes somos tentados a não nos alegrar, a nos prostrar diante dos desafios e das dores. Contudo, a nós que temos fé, mesmo diante da penumbra do tempo, sabemos que não estamos sós. Sabemos que não estamos abandonados, perdidos, a ermo. Marcha conosco o Deus da salvação, o Deus que não nos abandona, ainda que diante de nossas faltas e de nossa incredulidade. Marcha conosco o Deus da graça, da força, do poder. É Ele que nos anima, que nos impulsiona. Revistamo-nos todos da alegria do Senhor. O Papa Francisco nos recordava sempre: nós todos cristãos fomos ungidos em nosso batismo com o óleo da alegria para proclamar a boa nova da salvação. Os discípulos de João, após encontrarem com Jesus, correram para anunciar: os pobres são evangelizados. Os que estavam prostrados receberam o anúncio da alegria, da boa nova de um Deus que não abandona ninguém. Este movimento deve ser o movimento de nossas vidas. Anunciar ao mundo que Ele, o Deus da salvação, não deixa ninguém para trás, não abandona os seus. Proclamar ao mundo a alegria, o júbilo que vem do Senhor. Nós fomos ungidos, libertos do mal, do poder das trevas, para proclamar boa nova ao mundo, para proclamar esperança e salvação. Continuemos a nossa caminhada rumo a Belém, rumo ao Natal do Senhor. Continuemos a nossa caminhada rumo ao encontro daquele que se faz carne, dom e graça para nos libertar e nos salvar. Continuemos a nossa caminhada neste tempo de vigilância e de expectativa, purificando-nos de nossas faltas e alegrando-nos sempre pela presença, pela companhia, pela força do Senhor.